E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, maravilha. Estou trazendo para vocês uma questão que envolve uma pergunta clássica. O que vale mais a pena? Sacolas de papel ou de plástico? E aí temos várias discussões a respeito disso. Uns ambientalistas falam que é melhor usar o papel, daí chega um pessoal da engenharia e fala não, é melhor o plástico. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender no quesito de balanço de massa e balanço de energia, qual que mais vale a pena? E depois a gente faz uma discussão ambiental no final. Bom, esse é um exercício bem interessante, envolve um pouquinho de processo industrial, da parte da química, e vamos lá. Bom, então vamos lá. Bom, então eu tenho aqui um processo simplificado da ciclo de vida das sacolas plásticas ou de papel do supermercado. Então, em geral, a gente tem, então, para usar essas sacolas, né, esses sacos plásticos, a gente usa, então, faz aquisição e produção de matéria-prima. Então, esse material é produzido, então, papel, que é a celulose, que vai fazer os sacos, ou o plástico, eles são colocados em formatos, que são a produção dos sacos de plástico ou papel. Posteriormente que a gente usa ele, então alguns são reciclados, né? A gente consegue fazer o processo de reciclagem, né? Então volta para não ter que consumir nova matéria-prima, né? E uma outra parte é descartado. Geralmente o pessoal pega esses sacolinhas plásticas e vai lá e dá um fim nelas na própria casa, usando como reservatório para lixo. Depois você deixa no comentário e fala se você usa ela como descarte para lixo ou não. Bom, na década de 70, os supermercados começaram a substituir os sacos de papel pelos de polietileno, que é o chamado plástico. Na década de 80, começou um movimento para a volta dos sacos de papel, inspirado principalmente por considerações ambientais. Daí, novamente, na década de 90, apareceu um movimento contrário, alegando que os sacos de papel têm um impacto ambiental negativo, né, em relação aos sacos plásticos. Bom, atualmente a gente já tem um novo modelo que é a gente usar o papel de novo. Então, esse vai e vem está exatamente associado com exatamente os problemas que a gente vai tratar aqui. Bom, a tabela a seguir aparece a estimativa das emissões atmosféricas, no caso o CO2, né, e os consumos de energia associados para aquisição de matéria-prima, processamento, corte, polpa e fabricação de papel para sacos de papel, produção e refino de petróleo e polinização do polietileno, no caso do plástico, e o descarte dos sacos, como a fabricação e o uso dos mesmos. Então, assim, o pessoal fazendo um estudo mais amplo, pegou assim, ó, quantos gramas, né, de CO2 são produzidos para fazer o papel. Então, é 1,44 gramas de CO2 é emitido, tá ok? Para o plástico, o valor é bem inferior. E para o uso e produção, a gente tem 1,46 gramas para o papel e 0,41 para o plástico. É evidente, só de você ter o olho aqui, que o plástico produz menos CO2 e na hora que a gente vai usar e consumir tudo mais, ele vai ser também menos CO2 em relação ao papel. Então, o papel acaba produzindo mais CO2 em relação ao plástico. Ok, esses são dados, tá? Dados científicos, tem artigos, pessoal que estuda isso aí. Beleza. E a energia? Bom, a energia consumida é consumida em uma unidade chamada BTU, tá? Então, lá o papel, 724 para a produção da matéria-prima e tal. No plástico é 185, ou seja, bem menor para o plástico. A produção e uso de sacolas plásticas, 905, desculpa, de papel, 905, enquanto o plástico 464, ou seja, bem menos. Bom, uma vez tendo esses dados aí, vamos então fazer uma pergunta, vamos trabalhar em cima. Admita que as emissões atmosféricas de CO2 e o consumo de energia não dependem dos sacos novos serem feitos de matéria-prima nova ou da reciclagem de sacos, e que para carregar uma quantidade dada de compras precisa ser aproximadamente 2 vezes mais saco plástico do que saco de papel, porque evidentemente, sabe, um saco de plástico é bem fininho e tal, dependendo do que você vai carregar pesado, o papel ele tem uma resistividade maior do que o próprio plástico. Então, calcule as emissões para o ar em quilogramas e para o consumo de energia em BTU para 1.000 sacos de papel usados e para 2.000 sacos plásticos usados, admitindo que não há reciclagem. Então, eu simplesmente quero saber a energia associada aí quando eu for ter 1.000 sacos de papel ou 2.000 de plástico. Simples, né? Então, vamos pegar a tabelinha, porque na verdade a gente precisa dos dados da tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora olhar sobre os valores e eu vou somar essa massa aqui de CO2 do papel mais essa massa aqui. Então, o somatório desses dois valores dá aqui, ó,
2,9 gramas para cada sacolinha, cada saco de papel. Como eu quero 1.000, então eu tenho que, na verdade, 2.900 gramas, ou seja, 2,9 quilos de CO2 foram consumidos, ou melhor, produzidos, emitidos, usando sacolinhas de papel. Tá? E se eu fosse usar o plástico? Bom, então eu vou pegar esse valor, tá ok? Está aqui, e eu vou pegar esse valor que está aqui. Então, o total é 0,54 gramas por sacolinhas. Bom, beleza, mas eu vou ter que usar o dobro de sacolinha, então são 2.000. Então, eu tenho 1.080 gramas, ou seja, 1 quilo. Então, a quantidade, se a gente pensar em quantidades equiparativas, né? Ou seja, 1.000 sacos de papel, 2.000 de plástico, eu tenho quase que 3 vezes mais produção de CO2 para o papel em relação ao plástico, mas isso falando de emissão de CO2. Agora a gente vai calcular a energia. Como que a gente calcula a energia? Bom, vou pegar os 724 aqui do papel e vou pegar mais 905. Aqui é a produção, isso aqui eu uso. Então, somando os dois, dão 1.629 BTU. Bom, vezes 1.000, então tem essa aqui, a energia que eu uso para fabricar o papel, tá? Beleza, fabricar e usar. Bom, e agora para o plástico. Então, eu vou pegar esse valor, que é o 185, mais 464, eu tenho 649, vezes 2.000 sacolinhas, eu tenho uma energia bem menor. Tenho 1,3 para 1,6 vezes 10 a sexta BTU. Bom, então parece aqui que o papel, em relação ao plástico, o papel ele perde, porque ele gasta mais energia e produz mais CO2 para o uso e produção dele. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre esses dados. Bom, eu coloquei uma outra questão, a seguinte: repita os cálculos do item A, admitindo que 60% dos sacos usados são reciclados, tanto de papel, tanto de plástico. Em que porcentagem são reduzidas as emissões para o ar e o consumo de energia, como consequência da reciclagem? 60% é um número muito bom. Reciclar 60% das embalagens seria ótimo, né? Bom, então para isso eu montei um esqueminha. Para o papel, 60%, já que eu estou pensando que eu tenho 1.000, né? Então, se eu pensar 1.000 é 100%, então 60% corresponde a quanto? Eu vou estar reciclando 600 sacolinhas, que é bastante, hein, em 1.000. Então, eu vou ter que produzir novas sacolinhas, somente 400 novas sacolinhas, porque vai produzir 400, que vai chegar aqui um processo que eu tenho 1.000, que eu quero, e 600 sacolas, né? 600 sacolas são recicladas e voltam pelo processo. Então, eu só vou descartar somente 400. Então, eu vou fazer o cálculo em cima disso aí. Então, bom, esses 400 entram somente como matéria-prima, porque é a matéria-prima que está reciclando. O uso dela continua sendo 1.000. Então, eu vou pegar o 1.445 gramas, vou fazer vezes 400, e o outro valor eu vou ter que fazer vezes 1.000. Por que eu vou ter que fazer vezes 1.000? Exatamente porque eu continuo utilizando, né, a produção, o uso das sacolas. Então, eu continuo usando 1.000 sacolas. Então, agora, minha quantidade de CO2 gerado passa a ser 2 kg. Ok, né? 2.040 gramas, 2 kg. Perfeito. E a minha energia? Da mesma forma. Vou pegar 724 vezes 400, eu tenho 289.600 BTU. Tenho que fazer a conta agora com a outra parte, somando tudo a 1,19 BTU. Ok, mas eu já sei então que eu estou reduzindo, e é esperado que reduza. Mas quanto que reduz? Bom, papel sem a reciclagem eu gasto, não produzo, né, faço uma emissão de CO2 de 2,9 quilos. Quando eu reciclar eu faço 2,04 quilos, ou seja, eu tenho uma redução de 0,86 quilos. Pensando que eu estou reduzindo de um valor maior para um valor menor, então eu tenho 2,9 é 100%, 0,86 corresponde a quantos por cento, né? Que é a diferença, né? O 0,86 é a diferença entre esses dois valores aqui. Então eu tenho uma redução, né, de CO2 de 30%. Tem muita gente que pensa assim, mas poxa vida, reduziu 60% das sacolinhas, né? Ou seja, reciclou 60%, vai diminuir 60%. Não, porque a gente continua usando as sacolinhas. Então reduz só a parte da matéria-prima, ok? E a energia, mesma coisa, eu tenho lá 1,63 vezes 10 a sexta BTU para fabricar sem reciclagem, e se eu reciclar, vou economizar, no caso, a energia somente correspondente
a parte da matéria-prima. Então eu vou para 1,19, ou seja, tem 0,44 vezes 10 a sexta BTU. Isso aqui, com uma regra 3 simples, a gente tem que ter uma redução de 27% da nossa energia. Apesar de a gente ter reciclado 60%, que é um número muito bom do papel, a gente só reduz, então, em torno de 30%, tanto a emissão de CO2 e a emissão de energia, tá ok? Bom, mas isso eu fiz para o papel. E como que é isso para o plástico? Bom, para o plástico é um pouquinho diferente, porque a gente continua tendo a mesma ideia, 60%. Então eu tenho lá 2.000 sacos de papéis, é 100%. Então se eu tivesse 60% aqui, é X. Então eu vou ter aqui 1.200. 1.200 sacos que vão ser reciclados. Então, se 1.200 sacos são reciclados, eu tenho que produzir novos sacos, 800 sacos. Então, 800 que vai ser descartado. Então, mesma lógica, só que agora eu mudo para o plástico, a emissão de CO2, eu tenho esse valor vezes 800, porque é o valor que eu vou ter que produzir novo. Então eu tenho 101 gramas de CO2 emitidos, e eu continuo usando as 2.000 sacolinhas, vou pegar esse valor aqui vezes 2.000, eu tenho 927 gramas, né, para 2.000 sacolinhas, ou seja, quase 1 quilo. Beleza, vamos agora para a energia, é a mesma ideia, então 185 vezes 800, 464 vezes 2.000, eu tenho 1,08 vezes 10 a sexta BTU. Bom, quanto que isso reduz? Bom, então a gente vai lá, a gente tinha essa energia de 1,08, com a reciclagem foi para 0,93, uma redução de 0,15 quilos, isso me dá 14%. Ok. E da energia? Quanto que eu gasto da energia? Eu tinha 1,3 vezes 10 a sexta BTU, foi para 1,8 vezes 10 a sexta BTU. A minha redução é 0,22, isso corresponde a 17%. Oh, mas por que para o papel reduz mais? É que depende do processo, depende quanto que cada processo está associado à emissão de CO2 e à energia. Então, no caso do plástico, essa reciclagem diminui só essa porcentagem aí, mas já é muita coisa, porque imagina que a gente tem muito plástico e muito papel sendo usado por aí. Bom, só para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei mais uma questão para a gente pensar nesse número. Então vamos lá, estime o número de sacos usados por dia no Brasil. A gente tem uma população, de acordo com o censo do IBGE de 2018, de 210 milhões de brasileiros. E pensa que cada brasileiro, todo brasileiro consome um saco, um único saco por dia. Não é bem assim que funciona, né? Uma família vai ao supermercado e ela compra várias coisas e não compra um único item. Então acaba comprando vários itens e aí evidentemente que esse valor, essa estimativa já tem alguns erros por aí. Mas vamos pensar que uma família que compra, sei lá, usa 10 sacolinhas e em casa mora em média 4 pessoas, então eu tenho que ter mais do que uma. Então eu coloquei um número bem baixo, uma sacolinha por dia, então eu teria gastando 210 milhões de sacolinhas por dia. Calcule a taxa média de consumo de energia associada à produção, uso e descarte desses sacos, admitindo que eles são todos plásticos e não há reciclagem. Então pensando aí, eu montei exatamente a ideia desse exercício. Um saco por pessoas, ou seja, então tem 210, 10 a sexta é 1.000.000 de sacos por dia. Bom, pensando em energia, eu gasto 649 BTU por saco plástico, porque ele quer saber de plástico. Então vamos lá. Esse valor vezes o número de pessoas que a gente tem no dia, a gente tem 1,36 vezes 10 elevado a 11 BTU por dia. Para a gente fazer as conversões, porque ele quer saber em megawatts, então eu vou ter que fazer algumas atribuições. Eu vou ter que passar o BTU para segundos. Então olha só, um dia, daqui a pouco eu explico porque vai ser segundo. Um dia tem 86.400 segundos. Como que eu fiz isso? Bom, um dia tem 24 horas, cada uma hora tem 60 minutos e cada um minuto tem, então no caso, 60 segundos. Então eu fiz 24 vezes 60 vezes 60. Então me deu 86.400 segundos. Por que eu vou ter que fazer essa multiplicação? Porque eu tenho uma relação de joule com segundo para megawatts. Então eu tenho que passar em segundos, sim. Então no caso aqui, quando eu passei por segundos, eu tenho 1,57 vezes 10 a sexta, ou seja, 1,57 milhões de BTU por segundo. Opa, é quase que a energia para fazer 1.000 sacolas plásticas. Isso, exatamente, é quase que energia para fazer 1.000 sacolas plásticas, ou melhor, 1.000 sacolas de papel. Vamos lá, com essa energia em BTU por segundos, eu vou transformar agora em joule. Para transformar BTU, que é uma unidade inglesa,
britânica para Joule, eu tenho que fazer uma multiplicação de 1055. Então vamos lá, pegar esse valor vezes 1055, tem aqui então, e já estou com Joule por segundo. E aí, uma vez que eu tenho esse valor, 1 megawatts é igual a 10 vezes 10, 10 elevado a sexta, ou seja, 1 milhão de Joule por segundo. Por isso que é o mega é 1 milhão. Então, se eu tenho 10 a nona, então só dividir por 10 a sexta, ou seja, só diminuir 6 unidades aqui, eu tenho 1,66 vezes 10 a terceira megawatts, ou seja, 1.660 megawatts. É muita energia, lógico, mas a gente está falando uma quantidade bem grande de sacolinha plástica. E ele fala depois, no final, quanto seria economizado com uma reciclagem de 60%. A gente viu agora há pouco que se a gente reciclar o plástico, somente 17% de energia que a gente consegue com 60%. Bom, então 17% de 1.660 corresponde a 282 megawatts. Poxa, que interessante, hein? A gente tá mais entendendo economia, hein? Bom, mas aí que tá. Agora a gente vai para a última questão, que é a questão que tem a ver com ambiental. E aí, qual que vale mais a pena? Sacos plásticos ou sacos de papel? Você deve ter achado que as emissões atmosféricas, tanto o consumo de energia, são maiores para o papel do que o plástico, ok? Embora a reciclagem reduza essa diferença, no entanto, decidir por uso do plástico com base apenas nesses resultados poderia levar a um erro grave. Liste os vários fatores importantes que não foram levados em conta na decisão, incluindo considerações acerca do potencial e do impacto ambiental em cada tipo de saco. Então vamos lá aos processos que a gente precisa entender as coisas. Como que se faz papel? Bom, os papéis, para ser feito, precisam de celulose. Então vamos fazer aqui, ó. Então, para a gente ter o papel, a gente precisa ter a celulose. E para ter a celulose, a gente precisa ter uma plantação de árvore. Ai, professor, tá vendo? Olha só, os caras pegam a árvore, eles destroem a árvore e aí eles pegam celulose e eles poluem. Não é assim que funciona. A indústria, para produzir celulose, ela precisa plantar muitas árvores. Então essa indústria planta árvore. E ela planta a árvore para um dia ela poder fazer o corte dessas árvores. E essas árvores elas têm um impacto muito positivo, porque elas absorvem o CO2 do ar, fazendo a fotossíntese para criar, no caso, a glicose, que vai se polimerizar, vamos pensar assim, formando celulose para posteriormente um dia formar papel. Então, existe um aspecto positivo no papel que ele retém o CO2 do ar no formato sólido, que é a celulose. Opa, então ele está purificando o ar, sim, e diminuindo o aquecimento global por diminuir a quantidade de CO2 no ar. Se a gente tacar fogo no papel, a gente está fazendo algo errado. Sim, o papel gasta mais energia, mas pode ser reciclado, é um commodity e tem um interesse. Então isso acaba sendo um aspecto interessante. O papel ele tem muito mais facilidade para o reciclo do que se a gente pensar o plástico, porque a massa do papel é muito mais a maior em relação ao plástico e, consequentemente, as pessoas quando guardam papel eles têm uma facilidade para reciclar por conta disso. Bom, agora vamos ao plástico. Ao plástico, ele vem de uma origem que, em geral, é o petróleo. Esse petróleo ele foi gerado por milhões de anos. A gente faz a extração, obtém um composto chamado etileno. Esse etileno, a gente faz a polimerização que a gente obtém o polietileno. Ok, polietileno. Esse polietileno, então ele veio do petróleo. Então a gente não tem a produção de CO2 adicional em relação ao papel, como tem muito maior, só que a gente tem um lado aqui que é bem positivo, né? Ou melhor, negativo, que a gente produzindo esse polietileno, a gente está consumindo petróleo, que é uma fonte não renovável, enquanto no papel é uma fonte renovável. Agora vamos ao aspecto que a gente tem que, se a gente deixar isso no ambiente, o papel no ambiente, o que vai acontecer? Ele, com o passar do tempo, ele se degrada, ele se decompõe. Então, ele se decompondo, ele entra novamente no ciclo, no caso, o ciclo do carbono, né, o CO2 ali e tudo mais. Ele vai, então, entrar novamente no ciclo, vai formar CO2 novo, ser absorvido pela terra, tal. E então a gente tem um processo renovável. Já o polietileno, se ele ficar no ambiente, ele não vai ser degradável. Então ele é uma boa embalagem que é ótimo para isso,
mas ele não degrada. Então, necessariamente, era muito importante que ele fosse 100% reciclável, para a gente não usar mais a fonte dele, petróleo, e nem ele poluir os ambientes. Acontece que polietileno ou outros plásticos em geral são muito baratos, então as pessoas não têm o interesse em reciclar e aí acabam sendo jogados de forma inadequada em ambientes errados e aí causam a poluição. Por isso que a gente tem que repensar. Então, talvez vale mais a pena o papel, não por conta da questão energética ou da questão de emissão de CO2, porque o papel perde nesses aspectos, mas sim na questão de ser uma fonte renovável, ele tem uma durabilidade menor e a gente consome muita embalagem. Para um dia para você pensar, abra o seu lixo durante uma semana na sua casa e olha quanto que você tem de lixo, e você vai perceber que quase todo o lixo que você tem na sua casa, 90% é embalagem. E daí você vai falar, opa, será que vale mais a pena usar plástico ou papel? Pensa aí, fica aí com a dúvida aí. Bom, espero ter ajudado a elucidar esse exercício com vocês, essa questão se a gente usa sacos plásticos ou de papel. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.